Olá, neste vídeo vou atualizar você sobre alguns projetos, começando pelos problemas de drenagem, que é o tema mais perguntado. Desde que nos mudamos para cá há 5 anos, tivemos vários problemas de drenagem, que já abordei em 3 vídeos diferentes por aqui. Nos fundos do bangalô, costumávamos ter alagamentos graves no pátio em chuvas fortes. Com a ajuda do Aiden, do The Aiden Project, cavamos uma nova vala de infiltração e instalamos drenagem. Tudo está funcionando perfeitamente em frente ao nosso bangalô. Instalei canaletas de drenagem, levando a uma nova vala de infiltração, que cavei manualmente, para ajudar a lidar com a grande quantidade de água que é empurrada para o nosso jardim pela estrada próxima. E isso acabou sendo algo interessante, porque, inicialmente, depois de ter feito todo o trabalho, eu ainda estava vendo um pouco de água acumulada aqui no cascalho durante chuvas fortes. Então, fiquei bastante arrasado. Eu dei uma caminhada pela nossa rua e dei uma olhada nos jardins dos vizinhos. E percebi que os jardins de todo mundo também estavam alagados. Na verdade, estavam bem piores que o nosso. Foi então que percebi duas coisas. Primeiro, não prestei atenção suficiente ao que poderia ser a fonte do problema, ou seja, a própria estrada. Todas as bocas de lobo na guia da estrada estavam entupidas de terra e mato. Então, a chuva estava se acumulando na beira da estrada, onde não tinha para onde ir, até que os veículos que passavam empurravam a água para dentro dos nossos jardins. Decidi desentupir os bueiros sozinho, sem acionar a prefeitura, pois era um trabalho rápido. Também notei que, no início, meus canaletas de drenagem entupiram rapidamente com folhas e detritos. Desgastei um pouco o concreto com um disco diamantado na esmerilhadeira para ampliar a abertura. Isso me lembra comentários do vídeo sugerindo que eu deveria ter colocado canaletas de drenagem também na parte de baixo da inclinação. Provavelmente eu deveria ter explicado no vídeo que não era necessário fazer isso, pois esse pedaço de concreto onde estou tem uma leve inclinação para o ralo. A entrada dos canais de drenagem foi instalada no ponto mais baixo, ou seja, qualquer chuva que caia nesta parte da inclinação escorre para lá. E qualquer chuva que caia na entrada de concreto também escorre em direção aos ralos. Não esperei muito pela próxima chuva forte, pois maio e junho foram os mais chuvosos que me recordo. Fico feliz em dizer que, desde que os ralos da rua começaram a funcionar e a entrada para meus canais de drenagem foi ampliada, não tivemos mais acúmulo de água no jardim da frente. Só preciso entrar em contato com a prefeitura local para garantir que eles estejam cientes do problema com os ralos da rua e garantir que cuidem disso no futuro. E por fim, na lateral do nosso bangalô. Também precisei fazer algumas soluções de drenagem que primeiro envolveram cortar um canal neste caminho de concreto e também nesta entrada de garagem de concreto, que fica logo na esquina. Tudo isso para manter essas paredes de uma só camada, sem câmara de ar, o mais secas possível. Não creio que haja barreira contra a umidade nessas paredes, onde fica nosso depósito, que antes era uma garagem para um carro. Aqui tivemos problemas sérios de mofo no início, principalmente na parte inferior das duas paredes externas e no piso de concreto. Então, por dentro, eu apliquei um produto de membrana contra a umidade, tanto no piso quanto na parte inferior das paredes externas, para evitar qualquer entrada de umidade. Também apliquei placas de gesso acartonado isolantes nas paredes externas para garantir que fiquem aquecidas e evitar a condensação, possível fonte do mofo. Instalei uma manta sobre a membrana contra a umidade, coloquei piso de garagem em placas e novos rodapés. Tudo isso está detalhado no vídeo. Fico feliz em dizer que não tivemos mais problemas com mofo no inverno. Este é o canto onde tivemos mais problemas antes. Acho que cortar esses canais no concreto funcionou muito bem para manter essas paredes secas. Nesta parede em particular, não há sinais de nenhum problema de umidade. Na frente, apareceram algumas manchas brancas, que presumo serem sais na parede. Mas essas manchas não chegaram ao nível do chão por dentro, representado por aquela linha preta. Como parte daquele vídeo, instalei uma espécie de dreno de solo improvisado. Um tipo de faça você mesmo, acho que é assim que se chama, que não leva a nenhum sumidouro nem nada do tipo, porque teria sido um trabalho enorme fazer isso. Instalei os canos apenas para reter e drenar a água gradualmente para o solo abaixo. Esses drenos de canaleta nesta parede também fazem isso, pois furei vários buracos no fundo. Alguns comentaram no vídeo sobre risco de transbordar, mas isso nunca aconteceu. Mesmo nas chuvas mais fortes, vi esses drenos ficarem só 10 a 20% cheios,
provavelmente porque estão parcialmente protegidos por esta parede. Além disso, a entrada de concreto é inclinada para este lado. Então, em outras palavras, a única água da chuva que entra nesses drenos é a chuva que realmente cai sobre eles. Os drenos de solo improvisados, feitos por mim mesmo. Vou chamá-los assim, pois instalei sob esse cascalho, mas meu amigo Aidan entende mais do assunto. Chamou de gambiarra. E, sinceramente, concordo. Foi mesmo. Mas parece estar funcionando. Apesar disso, tenho alguns arrependimentos. Primeiramente, eu gostaria de ter instalado algum tipo de coletor de sedimentos. E isso porque esse cano de descida serve a alguns telhados planos aqui em cima, e acaba caindo muitas dessas pedrinhas da manta que se soltam. E mesmo que eu tenha colocado isso aqui para impedir que pedaços maiores de detritos entrem no dreno, acho que com o tempo pode acabar enchendo de sedimentos e eventualmente falhar. E segundo, eu não instalei nenhuma membrana. Aquele geotêxtil não tecido, que também teria ajudado a manter meus canos limpos por mais tempo e impedir que detritos entrassem por cima e pelos lados. Já que estamos aqui, outro projeto sobre o qual me perguntam muito é esse portão de MDF. Muitos ainda desconhecem o MDF para uso externo, e alguns duvidam da durabilidade informada pelo fabricante. Tenho um problema com isso, que vamos discutir em breve. Antes, como pode ver, o portão está muito bem, quase tão limpo quanto quando instalei. Agora vou mostrar o problema dele. Basicamente, o que aconteceu foi que alguém deixou o portão aberto em algum momento e o vento pegou ele. Então, bateu com força assim. E uma rachadura bem grande apareceu aqui na lateral. Então, primeiro, vou borrifar um pouco de água, o que vai ajudar a ativar a cola. E eu tenho uma seringa de cola aqui, que eu carreguei com um pouco de cola de poliuretano. Então vou colocar o máximo que eu conseguir lá dentro. Agora, vamos para o catio. E temos algumas grandes novidades, e também pequenas atualizações. A grande novidade é que tivemos nossa primeira fuga. Não foi o Mickey, apesar de ele não ser o gato mais atlético. Acho que só escaparia se você o atraísse com um hambúrguer ou algo parecido. Hazel conseguiu pular dessa prateleira aqui direto para o telhado. Mas não foi nada demais, porque depois que ela subiu, acho que não conseguiu descobrir como descer de novo. Basta subir com uma escada e trazê-la de volta. A solução foi adicionar essa madeira, cortada em ângulo de 45 graus nas extremidades, e cobrir com mais tela. Infelizmente, isso resolveu totalmente o problema. Originalmente, eu só instalei grama artificial nessa metade aqui, mas como você pode ver, eu coloquei no resto do espaço também, porque eu achei que ficaria melhor. E custa só umas 40 libras ou algo assim. Também colocamos um tapete externo para deixar o ambiente mais aconchegante. Há um tempo, construí essas caixas para pássaros, mostrado em outro vídeo do canal. Atualmente, alguns chapins azuis estão fazendo ninho aqui. Tem sido divertido observá-los do meu escritório, pois estão pegando todo o barbante dos suportes de plantas. Não sei se você percebe o quanto já foi levado, e agora está quase pendurado por um fio. Acho que esse vaso de planta logo vai cair no chão. Coloquei sobras de pisos do meu ateliê neste degrau de concreto, pois o Baby Brown adora engatinhar aqui fora, e isso torna o local mais seguro. Este foi de longe o vídeo mais criticado que já fiz. Não falo disso, mas disto aqui. Antes havia uma janela aqui, percebe? Com certeza, e acho que é por isso que muita gente teve problema com isso. Eu coloquei alguns blocos para fechar a abertura, onde antes era a janela. E então eu apliquei reboco e textura para tentar fazer com que ficasse igual ao resto da parede. Nunca antes eu tinha recebido tantos comentários desagradáveis quanto recebi nesse vídeo. Mas o estranho é que eu ainda acho que fiz um trabalho bom o suficiente aqui. Eu nunca esperei que fosse ficar perfeitamente igual e... é mais do que forte o suficiente. Eu fiz essa proteção de lareira usando uma grade de cachorro reaproveitada. E durante esse projeto, eu estava pensando em usar os clipes de prendedores de papel para prender os painéis juntos. No final, não achei clipes do tamanho certo e usei abraçadeiras provisórias. Alguém nos comentários daquele vídeo sugeriu que eu usasse clipes de união para telas. Precisei colocar pequenos pedaços de espuma nos clipes para que prendessem melhor nas barras. Mas foi fácil resolver. Achei que ficaram ótimos. No mesmo vídeo em que mostrei a proteção de lareira, também criei esse gabarito para cortar toras com motosserra, fazendo algumas modificações. No início,
Ele só tinha 2 suportes em X com meia madeira. Mas percebi que faltava apoio para toras curtas e adicionei um terceiro. Nem fiz a meia madeira nas peças, apenas colei e parafusei 2 juntas, e agora funciona bem melhor. Também fiz uma alça de um pedaço de compensado, só para facilitar na hora de mover.